Lipídios de membrana. Neste grupo nós temos os fosfolipídios, os glicolipídios e os lipídios éter de Arquia. Algumas características centrais dos lipídios de membrana. Nós devemos lembrar que é uma dupla camada de lipídios que atua como barreira à passagem de moléculas polares e íons. São estruturas anfipáticas. Suas interações hidrofóbicas entre si e hidrofílicas com a água direcionam o seu empacotamento em camadas, ou seja, formando uma bicamada de membrana. Quando nós falamos de lipídios de membrana, nos fosfolipídios, o grupo cabeça polar está unido a uma porção hidrofóbica por uma ligação fosfodiéster. Já os glicolipídios não apresentam um grupo fosfato, mas têm um açúcar simples ou um oligosacarídeo complexo em sua extremidade polar. Para nós conhecermos estruturalmente cada um desses lipídios de membrana, nós temos aqui a estrutura e nós vamos começar pelos fosfolipídios. Estes são derivados do ácido fosfatídico e também são chamados de fosfoglicerídeos. Estruturalmente, os fosfolipídios são compostos pelos glicerofosfolipídios e pelos esfingolipídios. O que nós observamos em termos de estrutura? Os glicerofosfolipídios, eles possuem uma molécula de glicerol. Ligado a esse glicerol, nós temos dois ácidos gráficos, um grupo fosfato e ligado a esse grupo fosfato, nós temos um álcool. Já os esfingolipídios possuem uma estrutura de esfingosina, ligada a ela um único ácido gráfico, um grupo fosfato e a colina. Nós observamos que para ser um fosfolipídio é necessário que tenha um grupo fosfato. Quando nós falamos de glicolipídios, esses são lipídios complexos que possuem uma cadeia de ácido gráfico e um açúcar ligados à esfingosina, e são constituintes das membranas responsáveis pelo glicocálice. O glicocálice é aquela estrutura que faz o reconhecimento da incompatibilidade sanguínea relacionada ao sistema ABO. Dentro dos glicolipídios, nós temos os esfingolipídios e os galactolipídios. Estruturalmente, os esfingolipídios possuem na sua estrutura uma esfingosina, um ácido gráfico e um açúcar, que pode ser um mono ou um oligosacarídeo. Os galactolipídios é o segundo grupo de lipídios de membrana, que é aquele que predomina nas células vegetais. Nós vamos observar que esses são aqueles que estão com um resíduo de açúcar e esse, por sua vez, ligado a uma molécula de glicerol. Os galactolipídios estão localizados lá nas membranas do tilacoide. Vamos lembrar, lá no cloroplasto. Então, eles compõem cerca de 70% a 80% do total de lipídios de membrana de uma planta vascular. E são provavelmente os lipídios de membrana mais abundantes na biosfera. O fosfato, frequentemente, é um nutriente limitante das plantas no solo. Talvez a pressão evolutiva para conservar fosfato para papéis mais críticos tenha favorecido as plantas que produzem lipídios sem fosfato. Então, aqui nós temos os glicolipídios. Como eu disse para vocês, para ser glicolipídio, tem que necessariamente ter na sua estrutura um açúcar. E o último grupo são os lipídios éter de Arquia. Algumas árqueas que vivem em nichos ecológicos em condições extremas, como por exemplo água em ebulição, ou seja, alta temperatura, baixo pH,
alta força iônica, por exemplo, estes têm lipídios de membrana que contêm hidrocarbonetos de cadeia longa, ramificada, ligados em cada extremidade ao glicerol, como nós estamos observando aqui. Nós temos aqui duas moléculas de diftanil ligado ao glicerol e também um grupo fosfato, e aqui nós temos um outro grupo fosfato ligado a essa molécula de glicerol e a essa molécula. Nós observamos aqui, ó, que essas ligações representadas aqui entre o diftanil e essas moléculas de glicerol é uma ligação do tipo éter, por isso lipídio éter de Arquia. Bom, então, para que nós possamos relembrar os grupos aqui visualizados, nós vimos os lipídios de armazenamento. Dentro desse grupo, nós vimos os triacilgliceróis. Nós vimos os lipídios de membrana. E aí, dentro desse grupo, nós vimos os fosfolipídios, nele, os glicerofosfolipídios e os esfingolipídios, os glicolipídios, que possuem os esfingolipídios e os galactolipídios, e por último, vimos os lipídios éter de Arquia. Para nós continuarmos com o nosso assunto, eu ainda gostaria de falar para vocês dos lipídios sinalizadores, cofatores e pigmentos. As duas classes funcionais de lipídios consideradas até agora são importantes componentes celulares. O que nós vimos? Nós vimos aí os lipídios de armazenamento, que compõem aí mais de 80% da massa de um adipócito. E vimos também os lipídios de membrana, que compõem de 5 a 10% da massa seca da maioria das células. Com algumas exceções importantes, esses lipídios desempenham um papel passivo na célula. Os combustíveis lipídicos formam barreiras impermeáveis em volta das células e dos componentes celulares. Outro grupo de lipídio, em quantidades menores, também tem papéis ativos no tráfego metabólico, como metabólitos e mensageiros. Alguns servem como sinalizadores potentes, como por exemplo os hormônios, carregados no sangue como mensageiros intracelulares gerados em resposta a uma sinalização extracelular. E aí, além dos hormônios, nós temos o fator de crescimento, mas também outros funcionam como cofatores enzimáticos em reações de transferência de elétrons nos cloroplastos e também nas mitocôndrias. E quando nós falamos dessas duas organelas, nós devemos lembrar qual é o papel delas dentro de um organismo. Nós precisamos entender que os cloroplastos eles estão relacionados com o mecanismo de fotossíntese, enquanto que as mitocôndrias estão relacionados com o mecanismo de respiração celular. E ainda nós temos um terceiro grupo, que são aqueles lipídios que absorvem a luz. E aí nós devemos lembrar do mecanismo de fotossíntese, porque além deles estarem relacionados com esse mecanismo, eles produzem colorações naturais, como nas plantas e animais. E aí, quando nós falamos de colorações naturais nas plantas, nós devemos lembrar daquela coloração, por exemplo, do alaranjado das abóboras, da cenoura. E aí, quando nós falamos ainda de colorações naturais nos animais, nós devemos lembrar daquele amarelo das penas do canário, que está relacionados a esse terceiro grupo. Por fim, nós temos um grupo muito grande de lipídios voláteis produzido nas plantas, que servem de sinalizadores, que é transportado pelo ar. E aí nós temos aí os compostos lipofílicos. Esse grupo de lipídios voláteis com essas características vão permitir que as plantas possam atrair os polinizadores.
E olha só, além disso, repelir os herbívoros, atuando aí no seu sistema de defesa. Além disso, atrair organismos que defendem a planta contra esses herbívoros. E mais do que isso, vocês sabiam que as plantas se comunicam entre elas? Essa comunicação se dá por esses lipídios voláteis. Com isso, nós finalizamos os lipídios de membrana.